Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você confere. Desde 2013, a Secretaria de Estado da Educação retirou os professores habilitados em ensino religioso dos anos iniciais. Com isso, a disciplina foi assumida pelo professor regente. Este assunto nós vamos discutir no bloco Educação em Debate. Um choque de realidade. Acreditem que em Minas tem uma escola pública funcionando em um local onde antes era um motel. O Educação em Debate desta semana aborda a questão do ensino religioso nas escolas mineiras. A coordenadora geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, conversa com o professor Cícero Clarindo. Educação em Debate. Conversamos com o professor Cícero Clarindo. Ele é professor de ensino religioso desde o ano de 2002. E o que nos motivou a fazer essa conversa foi a prática do governo de Minas, que desde 2013 retirou mais de 15 mil professores de educação física e de ensino religioso dos anos iniciais do ensino fundamental. Com isso, impôs que a professora regente assumisse essas disciplinas, obrigando-as a trabalhar 30 horas semanais por cargo. E também desrespeitou a legislação estadual que nós temos desde 2005, que garante que essas disciplinas, educação física e ensino religioso, devem ser ministradas por profissionais habilitados. Então, o nosso debate com o professor Cícero vai ser em torno da questão do ensino religioso. Cícero, obrigado pela sua presença aqui no Outras Palavras. E eu começo exatamente com uma questão que muitos professores e muitos militantes questionam. Se nós estamos no Estado laico, para que ensino religioso nas escolas públicas? Primeiramente, Bia, muito obrigado pelo convite. A questão do ensino religioso na escola pública é muito importante, justamente para que a gente possa esclarecer essas questões. Há uma confusão na sociedade que imagina ensino religioso como uma prática de religião, como religião. Então, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer é distinguir ensino religioso escolar. Meu professor na faculdade, o professor Wolfgang Luhn, gostava de fazer essa distinção. Ele falava de ensino religioso escolar, porque há vários tipos de ensino religioso. Há um ensino religioso que é próprio das religiões, das igrejas, né? E há um ensino religioso escolar. O ensino religioso escolar é diferente. Ele vai trabalhar a globalidade das religiões, vai trabalhar a partir da questão do fenômeno religioso. Então, assim, como a religião aparece na sociedade, as religiões, na verdade, e não como a fé de cada um. A fé de cada pessoa não está nunca em discussão no ensino religioso. A fé ou a ausência dela. Porque para nós, professores de ensino religioso, é fundamental que o aluno, estudante, seja respeitado no seu ser. Aliás, está na lei, que fala que o ensino religioso deve trabalhar a diversidade cultural e religiosa do Brasil e de cada região, né? Então, fundamentalmente, essa é a questão. Qual é a importância, então, do ensino religioso na escola? A importância do ensino religioso na escola é justamente deslumbrar o horizonte de perceber que se eu for religioso, além da minha religião há outras. E que é importante que eu conheça a minha religião. Então, na disciplina de ensino religioso, você vai ter uma abordagem histórica das religiões, como é que elas se constituíram, qual a sua origem, como é que elas se desenvolvem. Mas vai conhecer outras religiões também. E aí é aquela questão que é fundamental, que é a questão do respeito, né? Eu sabendo da existência do outro, eu posso respeitá-lo, posso conhecê-lo, né? Diz a alguns pensadores que é impossível respeitar o que não se conhece. Então, a questão do conhecimento, esse é o foco do ensino religioso na escola. Conhecer. O foco da religião é diferente. O foco da religião é crer, é acreditar. Eu digo que o ensino religioso é uma matéria que faz perguntas.
E a religião não. A religião é um lugar da admiração, diante da divindade, diante da deidade, né, diante de Deus ou dos deuses ou da deusa, você admira, você ajoelha, você faz gestos religiosos. No ensino religioso você faz perguntas, né, e conhece outros também. Conhece o outro diferente, que acredita diferente de você, mas que é tão humano quanto, né, você. Então, essa questão das diferenças, do conhecer o outro, seria um aspecto importante numa sociedade que está cada vez mais intolerante, né, Cícero? As pessoas estão cada vez mais intolerantes com o que me é diferente, com o pensamento do outro. Acho que isso tem um pouco a ver, não? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. A questão do ensino religioso é justamente trabalhar a tolerância, mas não só a tolerância. Queremos ir além da tolerância, porque quando eu conheço o outro, aí eu respeito, não só o tolero, que a questão da tolerância, eu mantenho o outro no cantinho dele, escondido. A questão da liberdade religiosa, ela vai além. O outro pode se expressar, né, na rua, nos seus espaços sagrados, seus espaços públicos, né, da rua, com liberdade. Então, eu posso ver o outro e sabendo também de como é que ele não me ameaça. Porque o grande problema do intolerante é que ele tem medo. Então, ele teme o outro como alguém que vai atacá-lo, como alguém que vai devorá-lo. E quando você conhece o outro, você sabe que não é aquilo, né? Não é aquilo. Então, nós temos na nossa sociedade, historicamente, uma sociedade marcada pelo cristianismo, né, de viés português, da questão da colônia, e que foi intolerante durante muito tempo. A gente começa a dialogar já dentro do cristianismo no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Só mais recentemente é que a gente começa a dialogar com as religiões de matriz indígena e com as religiões de matriz africana, né? Então, ainda há muito fortemente uma discriminação em relação a essas vertentes religiosas, sobretudo indígena e africana. Então, conhecendo essas vertentes, você percebe que não é nada temeroso, é o jeito do outro acreditar. E tem umas coisas muito interessantes, é que a questão da hegemonia, né, de algo ser dominante em um lugar, e da gente estar sempre ali, a gente acha que é absoluto. Mas é interessante quando o aluno percebe, por exemplo, na Ásia, grandes estátuas de Buda, por exemplo, e ele fica assustado, fala, que é isso? Aqui a gente tem estatuazinhas desse tamanho, né? Aí você chega na Ásia, você tem uma estátua de 20 metros, 30 metros, assim, outra cultura, outra realidade. Então você começa a perceber que você não é a cereja, né? Você é importante, mas que há outras religiões, outras culturas tão importantes quanto, e isso leva à convivência, ao diálogo. Voltando para a realidade do Estado, Cícero, onde o Estado retirou o professor habilitado, tanto na educação física quanto no ensino religioso dos anos iniciais. Conta para a gente qual é a importância do professor com a formação específica para atuar no ensino religioso. Então, a questão do professor com a formação específica de ensino religioso para atuar, sobretudo nos anos iniciais, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque o ensino religioso atua numa área da cultura, uma área muito difícil. Que é mais ou menos, cai naquela questão do futebol, política e religião não se discute. Não se discute por quê? Porque é onde afloram as emoções, onde afloram as crenças, as paixões. Então, o professor de ensino religioso é aquele que tem uma formação que permite fazer essa abordagem com uma criança, no caso do ensino fundamental 1, que vai fazer isso de uma forma apropriada, trazer essa questão da diversidade, mostrar que a questão da diversidade é sem traumas. Eu até conto para você que outro dia eu chegava em uma escola de ensino fundamental 1 e eu levei um susto, porque é uma escola pública, então onde supõe que o Estado laico funcione, mas eu chego e é entrada de turno. Ensino fundamental 1, não tem professor habilitado. Então a entrada está sendo feita na escola, então sob a responsabilidade da direção da escola, do setor pedagógico, e está correndo oração de tudo quanto é tiro.
Então, o ensino religioso não é problema na escola. O ensino religioso é solução para quando você quer diversidade, se você quer o respeito ao Estado laico. E aí o professor de ensino religioso faz isso de uma forma concreta, de uma forma pedagogicamente articulada, inclusive junto com os professores ali do ensino fundamental 1, das séries iniciais. Cícero, para finalizar, queria sua opinião sobre por que os governos fazem o que nós estamos enfrentando. Não valorizam a formação do professor para aquela disciplina, como é o caso do ensino religioso. Então, historicamente, nós temos um problema que é pedagógico e é cultural também, só que é uma cultura de escola. A cultura de escola costuma valorizar as disciplinas valorizadas no mercado, exceto língua estrangeira, inglês, por exemplo, que é pouco valorizado. Então, nós falamos que na escola nós temos algumas disciplinas que são marginalizadas. Aliás, a lei do ensino religioso de Minas Gerais trata disso. Fala que os professores serão tratados de forma isonômica. Né? Lei que a própria Secretaria de Educação hoje desrespeita. Isso. É importante o público saber. Então, ensino religioso, educação artística, arte e língua estrangeira sofre esse desrespeito. Não valoriza. Por quê? Valoriza o quê? Aquilo que em tese o mercado valoriza. A questão mais técnica. E em tese o mercado valoriza língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas preenchem espaço, mas não é isso que a gente vê na sociedade hoje. A sociedade hoje, na realidade, precisa e demanda muito dessas matérias que são marginalizadas pelos governos. Tanto arte, quanto ensino religioso, quanto língua estrangeira, são disciplinas fundamentais para a convivência social, para a evolução da sociedade, para a construção da cidadania. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco a importância do ensino religioso nas escolas estaduais e o que o governo de Minas hoje faz de desrespeito à categoria e aos alunos das escolas públicas. Cícero, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Bia. Obrigado pelo programa. Sucesso para vocês e para nós. Veja o que pensam os educadores mineiros no Profissão Educador. Profissão Educador. Sou efetivada, passei no concurso em 2002, dentro do número real de vagas, não fui chamada e em 2007 o governo me efetivou nessa lei sem vergonha, sem direito. E me manda uma cartinha na minha casa dizendo que eu tinha direito igual ao efetivo. Agora eu pergunto para o governo, onde que estão os meus direitos, governador? 90% dos trabalhadores da minha escola são lei 100. Como é que fica a nossa situação? Nós somos enganados, ludibriados por esse governo sem vergonha. Eu estou aqui para falar nesse momento da Lei 100, que nós estamos muito indignados com essa enganação. Eu queria ver agora onde está a PPMG, que falou que ia nos libertar dessa lei, que ia ajudar a gente a resolver esse problema. PPMG nada, PPMG está aqui só para enganar a gente. Em Minas Gerais, a Escola Estadual de Liberdade funciona em um local onde antes era um motel. Essa situação você acompanha agora. Choque de realidade. A Escola Estadual de Liberdade, localizada às margens da BR-116, em Lajinha, região rural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, apresenta uma situação chocante. Desde 2011, ela funciona nas dependências de um local onde já foi motel. Antes disso, a comunidade escolar já enfrentava problemas de infraestrutura e condições inadequadas para os alunos. A partir de 2006, a escola funcionava nas salas de catequese de uma igreja católica. Como as salas começaram a apresentar problemas estruturais, a Secretaria de Estado da Educação optou, então, por alugar o espaço de um antigo motel, mas não realizou obras necessárias para transformar a estrutura do local. Este é mais um exemplo do verdadeiro descaso do governo estadual para com a educação de Minas Gerais. Calendário de lutas.
Dia 12 de maio, em Sete Lagoas, Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal. Dia 14 de maio, reunião do Sindiúte Sete Lagoas com a Secretaria Municipal de Educação e a Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Caetanópolis. Dia 15 de maio, Assembleia Estadual da Campanha Salarial Educacional 2014 em Belo Horizonte. 20 de maio, Assembleia dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Paraopeba, às 5 horas da tarde, no Colégio Nossa Senhora. Dias 24 e 25 de maio, o Encontro Estadual de Funcionários da Educação, promovido pelo Sindiúte MG. No Momento CUT Minas desta semana, a presidenta Beatriz Cerqueira conversa com José Maria Santos, presidente do Sindágua, e com a coordenadora geral do Sindifes, Cristina Del Papa. Momento CUT Minas. Conversamos com José Maria, que é presidente do Sindágua, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento de Minas Gerais. José Maria, obrigada pela presença aqui no Momento CUT Minas, é um prazer recebê-lo. Nós, os trabalhadores de saneamento, que agradecemos a oportunidade de podermos apresentar para a população mineira o que tem acontecido no saneamento nesses últimos anos no estado de Minas Gerais. José Maria, eu acompanho várias questões que o Estado tenta impor, como parceria público-privada, dificuldades de negociação com o Sindágua, que representa a categoria. Faz um balanço para a gente, Zé, de como tem sido a política aí nos últimos anos, para a categoria e para a população, no que diz respeito ao saneamento, que é uma questão essencial para o povo. Olha, para nós do saneamento, não diferimos de nenhuma categoria hoje no Estado, como os professores, o eletricitário, e nós também temos sofrido as mesmas práticas do neoliberalismo praticado nesse governo. A empresa, desde 2003, vem sofrendo várias alterações, uma das mais graves que nós consideramos foi em 2006, quando ela abriu seu capital, mudou totalmente o foco do saneamento, que ele tinha aquele viés público com saneamento de resultado. Isso tem trazido não só para a população de Minas Gerais, mas também para os trabalhadores uma mudança muito drástica, que são políticas de metas, de resultados, de precarização, cada vez maior nesse sentido. E para a população, a empresa agora tem um foco totalmente economicista. Não é aquela empresa que tinha aquela questão social de implementação de política social para toda a população de Minas Gerais. Isso combinou até mesmo com o próximo assunto que vai entrar em pauta, que em 2007 foram criadas 3 subsidiárias da Copasa. Uma das águas minerais, uma da irrigação e uma que é a Copanor, para atender o saneamento das regiões norte e nordeste do estado de Minas Gerais. Essa, então, ficou claramente a política neoliberal de focalização. Então, o Sindágua defendeu que em todas as regiões do Estado era a Copasa quem tinha que ser a prestadora de serviços. E, contrário a isso, o governo do Estado foi criando subsidiárias em algumas regiões. É isso? Verdade, Beatriz. Exatamente. Uma empresa que foi criada em 1993 com a finalidade de prover o Estado de Minas Gerais e toda a população de um saneamento de qualidade, de uma água tratada, de um esgoto coletado e tratado, ele, em 2007, nesse governo que está aí com uma política neoliberal, achou-se por bem criar uma outra subsidiária, né, que pudesse ser atendido não com o mesmo atendimento que a Copasa dá. E nessa subsidiária, Zé Maria, que é a Copanor, hoje as condições dos trabalhadores de lá está tão precária que resultou numa greve de mais de 50 dias. Conta pra gente um pouco dessa história que não é falada nos grandes meios de comunicação, uma greve de mais de 50 dias. O que motivou a greve? Tem negociação? O que está acontecendo na região com os trabalhadores? O que levou a essa greve é realmente, ao nosso modo de entender, uma irresponsabilidade do governo do estado de Minas Gerais e da direção da Copasa. Nós entregamos uma pauta em novembro, que a data base é novembro, procuramos abrir por várias vezes a negociação com a empresa só dizendo que não tinha condição, que não tinha como, e a gente sempre buscando diálogo para construir uma proposta para o grupo de trabalhadores, mais ou menos 300 trabalhadores. Como não tivemos sucesso nessa questão, você pensa bem, no dia 26 de março, não tendo nenhuma outra alternativa,
a categoria aderiu uma greve. E essa greve persiste até hoje. Mas o mais interessante da greve não foi a greve, porque os trabalhadores não estão reivindicando só a questão econômica. São 300 trabalhadores que têm um salário pouco mais que o salário mínimo, um ticket de refeição de R$ 236 e pagam 10% desse ticket de refeição. E, além da pauta de reivindicação deles, eles pediam uma coisa muito básica para todo cidadão. Queriam um plano de saúde, que a empresa já pratica esse plano de saúde. O que eles ouviram foi um não, e nós temos feito um esforço muito grande de abrir canal de negociação para que pudesse dar uma solução nessa greve e não temos evoluído. Mas de tudo também, nós percebemos que a criação dessa subsidiária da Copasa, a Copanor, junto à população, né, e junto também aos prefeitos que lá administram, nós tivemos várias reclamações do não cumprimento daquilo que foi programado para implementar aquela empresa, e mais ainda, junto aos trabalhadores, uma precarização de condições de trabalho, né? Muitos faltando EPI, e isso tem trazido também uma precarização do produto que é oferecido para a população, né? A população tem reclamado muito nessa questão naquela região lá, e a gente também está aproveitando para... Nós não estamos só querendo discutir a questão econômica, nós estamos querendo discutir que a população tem o direito a um saneamento de qualidade, porque é um dever do Estado prover as pessoas de uma qualidade. Saneamento é saúde. E a gente não está vendo essa responsabilidade com a população lá do norte e nordeste do estado de Minas Gerais. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco a realidade dos trabalhadores do saneamento do estado de Minas Gerais, como o governo do estado trata os seus trabalhadores. Este é o choque de gestão. Não negocia, precárias condições de trabalho e a terceirização e a privatização de serviços que são essenciais à população. Continuamos com o Momento CUT Minas, agora conversando com a Cristina, que é coordenadora geral do Sindifes. Quem é o Sindifes, Cristina? O Sindifes é o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino. A nossa base, ela congrega 4 instituições. A Universidade Federal de Minas Gerais, o Cefet, que é o Centro Tecnológico, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que é a sede em Diamantina, e o Instituto Federal de Minas Gerais, que é no Buritis. Bom, Cristina, eu acompanho a luta de vocês. Vocês fizeram recentemente uma greve e agora, na campanha salarial, uma nova greve. O que está acontecendo? Quais os problemas que vocês enfrentam que levam a categoria ao movimento de greve? Nós fizemos greve em 2012, foi uma greve nacional com os demais servidores públicos federais e todos nós assinamos um acordo em 2012 que prevalece até 2015. Neste acordo que foi assinado com a nossa federação, a FASUBRA, nós temos 3 etapas neste acordo. A primeira etapa em 2013, a segunda em 2014 e a terceira em 2015. E neste acordo nós temos uma parte que é conceitual e a outra parte é salarial, né? A parte salarial ela está sendo cumprida pelo governo. A primeira etapa de 2013, 2014 está tudo direitinho e a de 2015 também estará. Mas a parte conceitual que diz respeito à nossa carreira, nós não conseguimos avançar, sabe? E aí, esse não avanço na parte conceitual da carreira é o que instalou novamente o momento de greve agora. A nossa greve nacional saiu no dia 17 de março e nós estamos com quase 60 dias. E o governo ainda não tinha sentado com o Comando Nacional de Greve. Nós tivemos que fazer uma manifestação nacional no dia 6 e 7 e nessa manifestação, com uma caravana, foi que nós conseguimos abrir uma mesa de negociação. O governo, então, pediu 15 dias para que possa nos dar um retorno, e aí, então, a gente está aguardando, né? Então, nós temos greve hoje nas 4 bases do Sindifes, que é o UFMG, o Cefet-MG, a UFV-JM e o IFMG. E o sindicato, que é cutista, é um orgulho para a gente, tem um sindicato combativo, filiado à nossa central, também está em processo eleitoral. Você é candidata à recondução na coordenação geral. Quais são suas principais propostas? Qual é a plataforma da chapa nesse processo eleitoral, Cristina? Nós temos um trabalho muito efetivo e nós temos conseguido fazer uma mudança de cultura dentro das nossas instituições. Nós, como servidores públicos federais,
a gente sofre muito, principalmente com assédio moral. É um trabalho que o sindicato vem fazendo, ele virou referência nacional na luta contra o assédio. Nós participamos de um seminário internacional que aconteceu na Argentina o ano passado, e essa é um trabalho que a gente quer continuar. Nós também temos, dentro da nossa plataforma, aumentar o laço que os filiados têm com os Sindifes, né? Nós também temos lutado nas nossas instituições, por incrível que pareça, são instituições democráticas, mas não tão democráticas assim. A UFMG, por exemplo, é a única universidade em Minas Gerais que ainda não tem o que nós chamamos de voto paritário. O que significa isso? Nós temos 3 categorias dentro da universidade, que são os docentes, nós técnicos administrativos em educação, e temos os estudantes. A UFMG mantém um processo eleitoral que os docentes têm 70% dos votos e nós e os estudantes temos 30%, 15% para cada lado. E a UFMG, ela está aí nos 20% nacional que ainda não tem a paridade. E aqui em Minas é a única que não tem. Então essa é uma luta grande que nós temos feito para conseguir atingir esse grau de maturidade na universidade. E a gente não tem o reconhecimento que a gente gostaria de ter. Então a nossa luta é para poder resgatar essa autoestima da nossa categoria, que hoje não está do jeito que a gente gostaria, né? Mas a gente conseguiu fazer esse resgate na eleição passada para o reitor, principalmente da Universidade Federal de Minas Gerais. Com a nossa mobilização, a gente conseguiu concentrar voto numa chapa única e a gente então deu para o reitor 17% na eleição geral. E com o nosso voto a gente conseguiu então balancear para poder eleger o reitor que hoje está na UFMG. A gente também lida com o Hospital das Clínicas, né, que é o maior hospital de Minas Gerais. A gente tem um trabalho em relação à saúde, por incrível que pareça, né, é no hospital, mas o pessoal tem um absenteísmo muito grande, né? Então, assim, a gente sofre algumas coisas que, dentro de um órgão público, de uma universidade que é tida como democrática, a gente acaba sofrendo uma série de violências, né, que nos deixa, como é que eu posso dizer assim, frágeis, né? E isso não só na UFMG, mas nas demais instituições. E aí, só para te dar um outro exemplo, nós estamos em greve e nós tivemos corte de ponto em 2 das nossas instituições, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e o Instituto Federal, em que os reitores são extremamente antidemocráticos, não recebe o sindicato, não consegue conversar, tem práticas antissindicais, não respeitam os fóruns, eles não participam dos fóruns da Andifes ou do CONIF, que são fóruns que congregam todos os reitores e diretores, e a gente se vê aí numa instituição que a gente coloca aspas, é uma instituição democrática, mas não tão democrática como a gente gostaria, né? Tire suas dúvidas com o jurídico do Sindiúti. Tira dúvidas. A minha carreira está congelada. O que eu devo fazer? Você deve procurar o departamento jurídico do Sindiúti. Com a Lei Estadual 19.837, o Estado congelou a carreira de toda a educação até o final do ano de 2015. Por isso, o jurídico está ajuizando a ação visando o direito imediato à promoção de todos os servidores que foram prejudicados. Fique agora com o humor de Rômulo Garcias. Não foi uma ideia minha, foi do